Aleluias. Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está neste lugar e nos deu a oportunidade de... Só arruma um pouquinho aqui para mim. Parece que está diferente aqui minha voz. Deus nos deu esse privilégio de estar aqui nesta manhã. Para mais uma vez nós estar aprendendo da sua palavra. Amém? A lição de hoje, meu querido, é a lição número 5. Nós estamos estudando os profetas menores. Como já foi falado aqui, os profetas menores não levam esse título de menores por não ser importante, obrigado, mas sim pelo conteúdo que é menos do que os profetas maiores. Não é porque um é melhor do que o outro. Todos são importantes e são bons e são mensagens de Deus para o nosso coração. Amém? E o livro de hoje, nós vamos estudar o livro de Obadias, que tem por título, aqui o comentarista colocou, o juiz divino virá. Amém? Tópico 1 vai dizer o cenário da mensagem do profeta Obadias. Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como um povo irmãos. Tal comportamento suscitou a ira de Deus e, por meio do profeta, o Senhor anunciou o fim daquele povo. As palavras de Obadias a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou. O povo de Edom era descendente do povo de Esaú. Lá em Gênesis nós estudamos sobre isso, que teve um conflito entre Jacó e Esaú, a qual Jacó enganou seu pai, disfarçando de Esaú, e ali assumiu a bênção da primogenitura. Então, Jacó, disfarçado de Esaú, claro, auxiliado pela sua mãe, tomou a bênção que era de Esaú, a bênção do primeiro. E nós vemos que Jacó, depois disso, Esaú tentou matar Jacó, e Jacó fugiu, foi lá para a terra de Labão, e houve todo esse afastamento de Jacó com Esaú. Depois Jacó volta, se encontra com Deus, é transformado e se encontra com Esaú e faz as pazes com Esaú. Só que a descendência de Jacó ficou o povo de Israel, o povo de Judá, e a descendência de Esaú ficou o povo de Edomitas, o povo de Edom. Só que, por mais que Jacó fez as pazes com Esaú, Esaú fez as pazes com Jacó, a descendência de Esaú, ela não considerou essa paz que houve, Então, eles mantiveram um conflito, possamos dizer aqui, considerando que Jacó era irmão de Esaú e, por consequência, Jacó, irmão de Esaú, o povo de Edom seria parente do povo de Israel. Só que o povo de Edom, eles não consideravam isso. E, por não considerar isso, o título é o juiz divino, mas a Bíblia trabalha em cima da soberba, eles se levavam a mais do que o povo de Israel. E houve esse conflito durante o tempo. Então, 1.1, depois nós vamos chegar mais na frente falando sobre isso. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. A Bíblia não relata muito sobre o profeta Obadias, só relata o seu significado, que é servo do Senhor, está pronto para servir, e não fala mais a respeito
da sua vida pessoal, sua vida particular, né, da onde veio, da onde foi, não fala, e até também o comentarista coloca aqui que não achou, né, não achou nenhum comentário falando detalhadamente sobre a vida do profeta Obadias, né? E não se sabe quando foi escrito, né? Não se vê a data, não tem a data da qual o livro foi escrito, que houve a profecia, né? Então, o livro do profeta Obadias, né, é um pouco desconhecido por muitos, né? O cenário, assim, a data, de onde veio o profeta, não se tem muito argumento sobre isso. O que leva uma comparação aqui do profeta Obadias é o profeta Jonas e o profeta Naum, que diferente dos outros profetas, todos os profetas, até mesmo os profetas maiores, todos eles profetizaram, né, para o povo de Israel, Judá, o povo de Jerusalém. E Obadias e Jonas e Naum tem uma, como se diz, uma evidência que eles profetizam para o povo que não é o povo de Israel, né, o povo de Judá. Eles profetizam para nações que não são a nação de Israel, para outras nações. Então, tem essa evidência entre o profeta Obadias, Naum e Jonas. 1.2, a mensagem do profeta. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anunciou, 1.2, o profeta anunciou que os edomitas seriam castigados assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônicos. Como eu falei, o profeta, ele não vem profetizar exatamente para o povo de Israel, mas ele profetiza para a nação dos edomitas. E isso me chama bastante atenção, né, que quando o profeta, Deus levanta o profeta para profetizar sobre os edomitas, Deus ali apresenta, porque Deus sempre apresenta o porquê daquilo, né? Deus nunca vai castigar alguém ou mandar um juiz para alguém se antes falar o porquê, né? Igual aqui a lição passada que o Maico falou aqui, né, que sobre o profeta Amós, Deus sempre dá o juízo falando, é por isso que você está assim, vai aprender por causa disso aqui, você vai apanhar, nossa palavra de hoje, né? Vai apanhar porque você fez isso aqui, né? Então, Deus sempre apresenta ali o porquê, né? O porquê das consequências ali, aquilo que trouxe as consequências. Então, aqui não é diferente, né? O profeta apresenta, né, o porquê que os edomitas iriam sofrer as consequências, né, do castigo de Deus, né? Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônicos, né? O povo de edomitas, os edomitas, eles não tinham o povo de Israel como irmãos, e eles, então, quando Israel foi ao cativo, foi tomado pelos babilônicos, eles se alegraram pela a destruição do povo de Israel, o povo de Judá. E isso causou a ira de Deus, porque por mais que Israel estava fora dos caminhos de Deus, estava longe da presença de Deus, e Deus permitiu que os babilônicos pegassem Israel, né, e castigassem Israel, mesmo assim, Deus não permitia, né, que outras nações zombassem de Israel. Um exemplo para você entender. Por mais que nós sofremos, vou colocar estou pagando uma consequência que eu fiz dos meus erros. Deus está me castigando. Se outra pessoa, Deus está me castigando porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Deus está me corrigindo do meu erro. Mas se o João Batista vier zombar de mim, Deus vai cobrar dele. Entendeu?
Por mais que Deus estava ali disciplinando Israel, ninguém podia zombar de Israel. E os edomitas se alegraram. E isso eu trago para nós hoje. Acontece isso dentro da igreja, sim ou não? A lição, o pastor Milton, a lição ela é maravilhosa quando a gente traz para os nossos dias particular. Aqui, ó, você vai ver que o livro de Obadias, ele só tem um capítulo. E pouco se argumenta muito sobre Obadias. O comentarista, ele trabalha aqui na lição em cima da soberba. É porque não tem muito assunto para estar comentando sobre o profeta, a mensagem do profeta. Então, o resumo de tudo aqui é a soberba do teu coração te enganou. Então, a soberba, e o juiz divino virá. Então, se eu ler a revista, se eu ler a revista forma só para lá, naquele tempo lá, eu vou dizer, o povo, né, era soberbo, tal, né, e se alegrou com a destruição do povo de Israel, tal. Assim, eu vou aprender. Quando alguém me perguntar sobre o profeta Obadias, qual foi a mensagem do profeta Obadias, eu vou ter na mente de que o povo ali Obadias veio profetizar o povo de Edom, porque zombou lá atrás, né, do povo de Israel quando foi tomado pelos babilônicos. Só que, se eu não colocar em prática aquilo que a mensagem quer falar comigo, aquilo que Deus quer falar comigo, eu não vou aprender algumas lições da vida. E é importante quando nós estudamos isso, a Bíblia também, quando nós estudamos a Bíblia, a lição, é importante nós pegar isso para nós mesmos, trazer para nós mesmos. O que eu posso, como nosso pastor sempre fala, o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender com essa mensagem. Por exemplo, Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como os outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônicos. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Romanos. Romanos, capítulo 12, para nós entender, trazer para nós, nós sair daqui abençoado mais do que nós já entramos. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 15, eu vou esperar você abrir, para nós lermos juntos, em nome de Jesus. Diz assim, Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que? Chorai com os que choram. Aí eu já começo a aprender que a mensagem de Obadias, lá muitos e muitos e muitos anos atrás, está falando comigo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós cumprimos isso? Sim ou não? 20%. Isso é interessante, que nós nem se alegramos e nem choramos. Vou dar um exemplo. Alguém compra um carro. Talvez você já tenha um, ou talvez você não tenha. Não estou dizendo para você não trazer aqui. Cada um tem sua. Mas por eu conhecer o coração de muitos, eu vigio algumas coisas. E nós temos que aprender a vigiar algumas coisas. Não estou dando exemplo aqui, não estou falando que você não deve. Não, nós vamos se alegrar. Mas às vezes nós
temos que vigiar algumas coisas. Porque às vezes nós pensamos que estamos entre os irmãos e todos vão fazer festa com a minha alegria, e acaba que não vai. O apóstolo Paulo diz: se alegrai com os que se alegra. Quando que eu me alegro, irmão Raí? Chorai com os que choram. É nessa hora que muitos, não vou dizer nós aqui, mas é nessa hora que muitos se alegram. Quer ver outro exemplo? Liderança. João Batista, você dirige a família. Se seu trabalho de família até agora tem sido, não vou colocar 100%, eu não gosto desse negócio aí, 100%, 100% não, 100% só Jesus. Mas 99% tem sido ótimo. Muitos não têm ido. Não é verdade? Isso não é da agora. O pastor Hamilton sabe. Nós trabalhamos aí quase 3 anos, 4 anos juntos, auxiliando o pastor. Há muitos conflitos que eu não vou no dele para que o dele dê errado. Se eu for, vai ser mais uma pessoa que vai estar lá. Então eu estou torcendo para o evento dele dar errado. Sendo que os irmãos, eu estou dando exemplo de família, que ele está aqui próximo aqui, mas varão, mulher. Tem muito isso no nosso meio. Ao invés de eu me alegrar e junto compartilhar com ele, eu fico de lá observando. Tomara que o dele dê errado, para que o meu seja melhor. O culto é desse jeito. Por isso que o pastor proibiu, não digo proibiu, mas não gosta muito quando coloca o pregador vai pregar. Porque as pessoas, pastor Hamilton sabe que eu estou falando isso. As pessoas veem, mas é o fulano, eu não vou. Sim ou não? Ao invés de eu me alegrar, poxa, o irmão está fazendo uma coisa, é para mim, eu vou me alegrar com ele. Eu fico triste se o dele der errado, se o dele dá certo. Aí eu vou me alegrar quando o dele dá errado. Eu estava falando para minha esposa, o pastor viajou, e eu acho que do tempo que eu acompanho o pastor, foi o único mês que ele tirou os 15 dias. Na verdade, pastor Milton, pastor Zenil também. Falei, poxa, o pastor viajou, tirou os 15 dias completinho. Tranquilo, descansar. Isso é bom, porque o pastor Hamilton, o pastor Jazão está aí, está continuando do mesmo jeito. Eu me alegro, pastor Hamilton, o pastor Jazão, que eu vejo, eu vi na terça-feira, poxa, que ensino abençoado. Eu tenho que me alegrar quando o meu irmão se sai bem. Não posso ter conflito. Não posso entristecer com aquilo. Não posso causar soberba. Não, de que eu sou o melhor. A lição vai falar isso mais na frente. E eu tenho que chorar com os que choram. Foi por isso que o povo de Edom foi castigado. Porque ao invés deles chorar com o povo que era irmão deles, eles se alegraram. Eu já abro um parênteses aqui para dizer, toma cuidado, meu querido. Não estou dizendo que aqui tem isso, não estou dizendo isso. Mas é vigiar, a Bíblia manda vigiar. Depois orar. Se eu não posso orar pelo meu irmão, se eu não posso chorar com ele, então eu fico na minha. O texto continua, o apóstolo Paulo dizendo,
tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, concedeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Que um tenha com os outros o mesmo sentimento. Está alegre? Estamos alegres. Aí vem a história do filho pródigo. Que o irmão, em vez de se alegrar, entristeceu. É lições que nós aprendemos. Quando nós olhamos para a lição nesse sentido, nós vamos ver que nós tem alguma coisa para nós. Né, meu irmão Valdo? Quando nós estudamos a lição só para lá, não, isso foi lá no passado. Nós vamos aprender, como eu falei, lá no passado, quando alguém perguntar, não, eu sei. Mas o bom, pastor Zendida, quando nós traz para nós, que nós vamos refletir, poxa, o povo foi castigado porque se alegraram com a tristeza de Judá, de Israel. Aonde eu posso mudar, aonde eu posso melhorar. Amém? O apóstolo Paulo diz isso. Alegrai-vos com os que se alegram, tendo o mesmo sentimento uns com os outros. Se alguém vai fazer alguma coisa, poxa, vamos orar para que dê certo. Vamos ajudar. De que forma que eu posso ajudar? Em oração. Vamos torcer para dar certo. Não, se ele vai fazer, tomara que o meu seja melhor do que o dele. O meu culto vai ser melhor do que o dele. Tinha muito isso aqui. Tinha muito. E o pastor lutava muito para quebrar isso, graças a Deus que quebrou esse conflito que havia entre liderança, um fazia uma coisa melhor do que o outro. Então Deus levanta o profeta Obadia exatamente para falar isso. Seu castigo é isso. É porque em vez de vocês chorar, vocês se alegraram. Amém? Oh, glória. 1.3. Deus comanda a história. Com isso fica evidente que Deus comanda a história e a conduz a direção e conduz em direção à sua vontade final. Aqui, o que é que Deus faz? Eu vou pular aqui alguns tópicos, porque a lição só fala, o resumo de tudo é a soberba. Deus então levanta outras nações para vir contra os edomitas. Sem saber o porquê, o comentarista vai colocar aqui, que algo que aconteceu lá, não se sabe porquê aquelas outras nações se levantaram contra os edomitas, mas tudo se resume no propósito de Deus. Dá um exemplo para você no serviço. Está lá, e Deus precisa corrigir você em alguma coisa. Deus vai levantar alguém para te moldar. Do nada você é um amigo do camarada, do gerente, não sei de quem for. Do gerente aí sobe de posição, né? Não é, pastor Milton? De repente a pessoa se levanta contra você e você diz, mas por que está me levantando contra mim? Poxa, nós é irmão, nós colega aqui, nós trabalhamos junto, o cara ia almoçar mais eu almoço mais ele, e aí ainda chega em casa, ainda manda o zap para ele ainda, né? Que mulher tem isso, né? Mulher conversa, aí vai embora. Não, aí chega lá, eu te mando um zap. O dia todinho conversando, ainda chegar em casa, ainda manda um zap ainda para outra, porque não deu tempo de conversar tudo, né? Aí a pessoa se levanta contra nós, e nós não entendemos o porquê. Mas Deus levanta aquela pessoa exatamente para nos moldar naquilo que nós precisamos ser moldados. E isso leva muito no caso da soberba. De que nós queremos ser melhor do que o outro. Os edomitas, eles se achavam tão bom, eles se achavam incapazes das outras nações chegar até eles.
pelo espaço geográfico onde eles moravam, viviam, ele dizia, não, ninguém chega até nós, ô João Santana. Nós estamos livres, Israel era mais exposto. Os edomitas não. A posição geográfica deles era diferente. Então, para chegar aqui, ixi, vai ser difícil. Aí é nós lá no serviço. Poxa, eu sou chefe do camarada, né, rapaz? Sou quase amigo do dono. Só não me chama para comer na casa dele, mas... Aí nós achamos que nós somos intocável. Aí lá vem a soberba, o orgulho. Nós já achamos que nós somos intocável. E Deus quer mudar alguma coisa em nós. Aí Deus vai levantar alguém exatamente para nos mudar. Aí nós vamos orar. Deus repreende esse capeta que está lá no serviço. E Deus disse, rapaz, foi eu que levantei ele para te ajudar, rapaz. Capeta dia e noite. Minha esposa chegava do serviço chorando, né? Mas ora por mim. Eu falei, eu vou orar. Jesus, se tiver de mudar, o Senhor muda. Vai lá. A minha oração é desse jeito. Mas é porque o povo está assim. Aí eu conhecendo ela, a natureza dela, e eu dobrava o joelho. Jesus, que te precisar mudar, o Senhor vai mudando. Devagarzinho. Você está orando por mim que parece que está aumentando a luta. Então, estou orando, uai. Estou orando. Todo dia chegava chorando. Não, eu vou sair do serviço. Sai nada. Deixa não, Jesus. Deixa não. É lá. Vamos orar mais. Eu falei, não, você ora, depois eu oro. A minha oração é diferente. Mudar a pessoa. Às vezes Deus está trabalhando na pessoa, né, irmão Raimundo? Aí, irmão, ora por mim que eu estou passando uma luta danada no serviço, o capeta se levantou. E às vezes não foi o capeta que se levantou, é Deus que permitiu para te mudar naquilo que Ele precisa. Você precisa ser mudado. Então Deus levanta as nações para ir contra os edomitas. Poxa, mas eu estou aqui num lugar que ninguém me atinge. Mas agora atingiu. Aí o comentarista coloca, Deus não comanda a história. Meu amigo, você pode rodar de um lado para o outro. Deus está no controle. Deixa eu te falar algo aqui. Se Deus vai te levar para o céu, Deus quer te levar para o céu, sim ou não? E Ele vai te levar para o céu. Mas se precisa mudar alguma coisa em você, e você não quer ser mudado, e você vai rodar para um lado para o outro, mas Deus vai te pegar. Vou levar esse camarada para o céu. De um jeito ou de outro, nem que ele vai para uma cadeira de roda, mas eu vou levar ele para o céu. Deus trabalha assim. É por isso que é importante, quando nós estudamos a lição, a Bíblia, nós trazer para nós, o que eu posso aprender com isso? Uma coisa simples, pastor Hamilton, é que, assim, poxa, só porque regozijaram com a tristeza do outro. Só isso. Né? Uma coisa simples. Coisa acontece normal. Mas para Deus é diferente. Vamos, deixa eu correr. Tópico 2. Os pecados cometidos por Edom, que o levaram a esse terrível juiz, foram o orgulho e a crueldade, soberba. Por isso os orgulhos deles os destruíram, pois pensavam que sua posição geográfica seria empecilho aos ataques do inimigo. Você achava, não, aqui nós estamos de boa, aqui ninguém atinge nós, calma. E uma impatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. Eles achavam que não ia dar nada. É assim que a altivez, é assim que a soberba derruba pessoas, nações, líderes que se julgam incapazes de serem atingidos. Já viu aquele pregador? Eu sou o cara.
aquele cantor, é eu, aquele líder, eu sou o cara. Se acha incapaz de ser atingido. A soberba é tão grande, irmão Sebastião, o orgulho é tão grande, para ele, é eu sou o cara. Eu que oro não sei quantas vezes, tiro 5 horas por dia orando, e quando eu oro, Deus faz aquilo, e o diabo não me toca. Eu costumo dizer uma história que eu vi lá na minha cidade. O irmão caiu no adultério, já contei aqui, acho que várias vezes. O irmão caiu no adultério, e aí o pastor falou assim: poxa, o cara não conseguiu cair no adultério, tem que ser disciplinado. E naquele tempo está aí o pastor Anatólis, pastor Zenildo, sabe, meus cabelos também já estão quase brancos, né? Quase, muitas coisas eu vi, antes de eu ser crente ainda, o cabelo já está branco, não tem nem como correr. Eu vou deixar branco mesmo, que é bonito, mas já na moda. Aí então eu falei domingo, né, os crentes andam bonito, anda mesmo. Naquele tempo era excluído. Não era 5 dias, 10 dias, não. Excluído mesmo. 90. Afastado, né? Não é o pastor Anatólis, pastor Zenildo, sabe? O negócio era rígido. Hoje não, hoje está normal. Hoje o camarada fuma, bebe, no outro dia já está aí, né? Aquele tempo era diferente. Só que o pastor se sentiu tão grande. Como que o camarada cai no adultério igual esse? Tem como. Se sentiu tão orgulhoso de que ele não caía. Eu não sei se foi o diabo ou se foi Deus, mas eu só sei que prepararam uma coisa para ele, e ele caiu. Porque não adianta. A Bíblia diz: vigiai. Você pode orar tanto que for, mas se você não vigiar, não resolve. Pode orar muito, mas nunca pode esquecer de vigiar. A soberba derruba muita gente. O orgulho de se achar que é melhor do que os outros derruba muita gente. É isso que o povo de Edomitas tinha no seu coração. O comentarista coloca aqui: a soberba do teu coração te enganou. Obadias 3:3. A soberba do teu coração, se achar que é grande demais. Deixa eu correr. Aleluia. (3.3). Depois eu faço um resumo aqui, rapidão. Alerta de Obadias. A profecia de Obadias é uma clara mensagem. Ainda tenho 10 minutos e eu finalizo. A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho e a arrogância e a falta de cordialidade e empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solitário e não ósseo para com seus irmãos. Eu falei da igreja entre nós aqui, né, que às vezes tem isso no nosso meio, irmão com irmão, um querendo ser melhor do que o outro. Mas se nós for levar para fora, nós vamos ver que, não vou dizer a igreja, porque a igreja é perfeita, mas eu vejo que as denominações, e os irmãos vão entender que é o que eu vou dizer, tem um conflito muito grande entre uma querer ser melhor do que a outra. Eu fico me perguntando assim, mas se todas, tem algumas que claro que não pregam, só tem o nome de igreja, mas se a maioria pregam Jesus
prega o céu, prega a palavra da verdade, se todos têm o mesmo propósito de morar no céu, por que há tanto conflito entre as denominações? Nós estamos falando aqui do povo edomitas, que é descendente de Esaú, com o povo de Jacó. Irmãos, isso me fez refletir sobre isso. Por que há tanto conflito? A minha igreja é melhor do que a igreja do fulano. Eu pensando, estudando a Bíblia e pensando, eu estava pensando ontem no serviço, falei, é por isso que o Brasil não vai para frente. E você vai entender o porquê. Porque a igreja tem um papel importantíssimo na política, sim ou não? Sim. Nós pregamos o mesmo Jesus, sim ou não? Sim. O povo evangélico é muito grande, sim ou não? Mas você já percebeu que na política, cada um quer o seu deputado? Cada um quer o seu senador? Cada um quer o seu vereador? Exemplo. Reunir essa igreja aqui, desse lado de cá. Vou colocar aqui, ó. Da BR para cá. Tem muitas igrejas aqui, né? Se levantasse um, dizer, esse camarada vai ser o nosso vereador. A igreja dava conta de eleger, sim ou não? Dava. Mas acontece que um quer levantar um, o outro quer levantar o outro. Aí fica esse conflito. E acaba que nós sofremos as consequências. Porque na hora de levantar um deputado, aí, irmão, aí se não prestar, nós vamos para Deus matar ele. Lá, dá um infarto lá. É assim, né? Na hora de levantar uma pessoa grande, as igrejas se dividem. Aí quando vai ver o resultado das eleições, ninguém ganhou. Aí a igreja, aí é vergonha para nós. Sim ou não? Vergonha para nós. Um povo evangélico, aí quase a metade. Não conseguimos colocar uma pessoa lá no poder, na Câmara dos Deputados, estadual, federal. Porque há conflito entre os irmãos. Cada um quer ser melhor do que o outro. Aí nós vem e apanhamos. E não sabemos o porquê. Amém? Então a lição de hoje é para nós aprender. Que a soberba derruba pessoas. O orgulho derruba pessoas, líderes. Derruba pessoas, ninguém está intocável. Que nós possamos nesta manhã, se nós temos no nosso coração inveja, se nós não choramos com aqueles que choram, se nós não se alegramos com aqueles que se alegram, que nesta manhã nós possamos sair daqui e dizer, poxa, eu preciso mudar alguma coisa. Porque a lição foi lá no antigo, mas serve para nós hoje. Amém? E Deus assim vai te abençoar. Irmão, aí o povo que se levanta contra a igreja tem um castigo de Deus. O profeta diz, o dia do Senhor. Eu falei só da igreja, mas também tem o povo de fora, que tem as consequências, os zombadores da igreja. Nós hoje somos apredejados, nós somos criticados, povo louco, povo barulhento, povo daquele jeito. E o povo do mundo, agora eu estou falando do povo do mundo, às vezes se alegram, às vezes não, sempre se alegra, quando a igreja tem alguma coisa, isso em questão política também. Se alegram.
Exemplo muito claro daqui, quando foi para fazer esse templo, que pessoas se levantaram aqui, não vai dar certo, aí a prefeitura chegou, multou. Deus está no comando. Eu lembro de uma história que aconteceu no Santa Luzia. O vizinho reclamou da bateria, do barulho. Eu acho que a bateria não era nem alta. Reclamou do culto. Nós ficamos um mês sem bateria. Não tinha o vidro, depois colocou, mas antes não tinha. Poxa, a igreja, quanto tempo lá, nesse lugar, e agora o camarada se levanta, um dia o pastor está lá, escola dominical, e aí o pessoal chega e diz: acabou o instrumento aqui. Ué, mas por que não? O vizinho está reclamando. Eu lembro que o pastor disse assim, aqui ó, Santa Luzia, a igreja que eu estava. Eu lembro que o pastor disse assim no domingo à noite: nós estamos sem bateria, porque o vizinho denunciou. Nós não vamos continuar nosso barco, só que nós vamos orar. Meu irmão, a oração de crente é poderosa. Se um já ora é poderoso, imagina a igreja. Domingão, cheio. Vamos levantar um clamor para Deus agir. Orou. Passou poucos dias, o camarada teve um infarto. Não sei quem foi que orou mais forte que o outro. Pediu para Deus matar, né? Não era para matar, era só para consertar, né? Deus falou: vou matar logo, aí já resolve esse negócio. Vocês não vão mais orar para isso, né? É um perigo levantar contra a igreja. Às vezes nós sofremos aqui, mas Deus está vendo tudo. Às vezes você sofre na escola, no serviço, o seu vizinho. Meu vizinho, não vou nem falar do meu vizinho, que ela é uma benção. Às vezes você sofre, mas Deus está vendo. E as consequências vêm depois. Então permaneça do jeito que você está, firme na presença do Senhor. Não com soberba, não com orgulho, mas sempre tendo no coração a humildade. E Deus vai te abençoar. E aqueles que se levantarem contra você, diz lá em Joel: eis que o meu povo não serás envergonhado. Eu peguei essa palavra para mim, no dia que eu vi ela, eu falei: não sereis envergonhado. Não serei. A igreja jamais foi e jamais será envergonhada. Mas nós temos que cumprir o nosso papel de igreja, de pessoas chamadas, escolhidas por Deus, geração eleita, povo escolhido de Deus. Nós temos que cumprir o nosso papel e parar com conflitos. Que bom que todos parassem de conflito dentro da igreja e todo mundo tivesse um só propósito em tudo. Um só propósito em tudo, pastor Hamilton. Vamos para o céu, vamos para o céu. Vamos agir, vamos. A igreja tem poder para isso, a igreja tem força para isso. Mas o negócio é que há um conflito. Aí acaba que nós sofremos as consequências. Amém? Vamos se colocar de pé no nome de Jesus? Deus te abençoe, meu querido.